Grátis o audiobook, O Coração Delator, de Edgar Allan Poe. A história foi publicada pela primeira vez em janeiro de 1843, e é frequentemente considerada um clássico do gênero de ficção gótica e é um dos contos mais conhecidos do autor. A relação entre o narrador e o velho é ambígua, o sexo de um narrador pouco confiável, e outros detalhes são deixados obscuros. O narrador afirma não ter ódio ou ressentimento pelo velho. Chega a afirmar que ele nunca me prejudicou. Também garante não ter feito por ganância, e esclarece que o crime é uma evidência de sua sanidade, mas, na verdade, esconde sua monomania e paranoia. Os críticos especularam que o velho poderia ser uma figura paterna, ou materna, o senhorio ou a senhoria do narrador, ou que o narrador trabalha para o velho como servo ou serva, e que talvez seu olho de abutre represente um segredo ou um poder velado. A ambiguidade e a falta de detalhes sobre os dois personagens principais contrastam com os detalhes específicos da trama que levaram ao assassinato. O foco da história é o esquema perverso para cometer o crime perfeito. O autor descreve um narrador de uma forma que permite que o leitor se identifique com o narrador. Sem dúvida uma obra-prima. Ouça e leia, ao mesmo tempo, O Coração Delator, de Edgar Allan Poe, um lançamento gratuito da Virtual Audiobooks. Verdade. Nervoso, muito, terrivelmente nervoso eu estive e estou. Mas por que você vai dizer que eu sou louco? A doença aguçou meus sentidos, não os destruiu. Não os empotou. Acima de tudo estava o sentido da audição aguda. Eu ouvi todas as coisas no céu e na terra. Eu ouvi muitas coisas no inferno. Como então estou louco? Ouça. E observe com que saúde, com que calma posso contar toda a história. É impossível dizer como a ideia entrou pela primeira vez em meu cérebro, mas, uma vez concebida, ela me perseguiu dia e noite. Objetivo não havia nenhum. Paixão não havia. Amei o velho. Ele nunca tinha me ofendido. Ele nunca tinha me insultado. Por seu ouro eu não tinha desejo. Acho que foi o olho dele. Sim, foi isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre. Um olho azul claro com uma película sobre ele. Sempre que caía sobre mim, meu sangue esfriava e, aos poucos, muito gradualmente, decidi tirar a vida do velho e assim me livrar do olho para sempre. Agora este é o ponto. Você me acha louco? Os loucos não sabem nada. Mas você deveria ter me visto. Você deveria ter visto quão sabiamente eu procedi, com que cautela, com que previsão, com que dissimulação. Fui trabalhar. Nunca fui mais gentil com o velho do que durante toda a semana antes de matá-lo. E todas as noites, por volta da meia-noite, eu virava o trinco de sua porta e abria, tão gentilmente. E então, quando fiz uma abertura suficiente para minha cabeça entrar, coloquei uma lanterna escura toda fechada para que a luz não brilhasse, e, então, eu empurrei minha cabeça. Você teria rido ao ver quão astutamente eu empurrei. Eu movia bem devagar, muito, muito devagar, para não perturbar o sono do velho. Levei 1 hora para colocar minha cabeça inteira dentro da abertura tão longe que eu pudesse vê-lo deitado em sua cama. Um louco teria sido tão sábio assim. E, então, quando minha cabeça estava bem no quarto, desfiz a luz da lanterna com atenção, com tanta cautela, pois as dobradiças rangeram. Desfiz a luz com tanta afobação que um único raio fino caiu sobre o olho do abutre. E isso eu fiz por 7 longas noites. Todas as noites apenas à meia-noite. Mas encontrei o olho sempre fechado, e por isso era impossível fazer o trabalho, pois não era o velho que me irritava, mas seu mal-olhado. E todas as manhãs, quando o dia raiava, eu entrava ousadamente no quarto e falava corajosamente com ele,
chamando pelo nome em tom caloroso e perguntando como ele havia passado a noite. Então, você vê que ele era um velho muito lerdo, de fato, para suspeitar que todas as noites, exatamente à meia-noite, eu olhava para ele enquanto ele dormia. Na oitava noite, fui mais cauteloso do que o normal ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio se move mais rapidamente do que o meu. Nunca antes daquela noite eu sentira a extensão de meus poderes, de minha sagacidade. Mal pude conter meus sentimentos de triunfo. Pensar que eu estava abrindo a porta aos poucos, e ele nem mesmo sonhava com meus atos ou pensamentos secretos. Eu ri bastante com a ideia. E talvez ele tenha me ouvido, pois ele se moveu na cama de repente como se estivesse assustado. Agora você pode pensar que eu recuei, mas não. Seu quarto estava escuro como breu com a escuridão densa, pois as venezianas estavam fechadas por medo de ladrões. Então eu sabia que ele não podia ver a abertura da porta, e continuei empurrando-a com firmeza. Sem parar. Eu estava com a cabeça dentro do quarto, prestes a acender a lanterna quando meu polegar escorregou no fecho de lata, e o velho pulou na cama, gritando: "Quem está aí?" Fiquei quieto e não disse nada. Durante uma hora inteira não mexi um músculo e, entretanto, não o ouvi deitar-se. Ele ainda estava sentado na cama, ouvindo. Assim como tenho feito noite após noite ouvindo as vigílias da morte na parede. Logo ouvi um leve gemido e soube que era o gemido de terror mortal. Não foi um gemido de dor ou de tristeza, oh, não. Era um som baixo e abafado que surge do fundo da alma quando sobrecarregado de surpresa. Eu conhecia bem o som. Muitas noites, apenas à meia-noite, quando o mundo todo dormia, ela brotou de meu próprio seio, aprofundando, com seu eco terrível, os terrores que me distraíam. Eu digo que sabia bem. Eu sabia o que o velho sentia e tinha pena dele, embora tenha rido de coração. Eu sabia que ele estava acordado desde o primeiro barulho, quando se virou na cama. Seus medos haviam crescido desde então. Ele vinha tentando imaginá-lo sem causa, mas não conseguia. Ele vinha dizendo a si mesmo: não é nada além do vento na chaminé, é apenas um camundongo cruzando o chão, ou é apenas um grilo que deu um único gorjeio. Sim, ele vinha tentando se consolar com essas suposições, mas havia encontrado tudo em vão. Tudo em vão, porque a morte, ao se aproximar dele, espreitou com sua sombra negra diante dele e envolveu a vítima. E foi a triste influência da sombra despercebida que o fez sentir, embora não tenha visto nem ouvido, a presença da minha cabeça dentro do quarto. Depois de esperar muito pacientemente, sem ouvi-lo deitar, resolvi abrir um pouco. Uma fenda muito, muito pequena de luz na lanterna. Então eu abri. Você não pode imaginar quão furtivamente, até que finalmente um único raio tênue como o fio da aranha disparou da fenda e caiu sobre o olho do abutre. Estava aberto, escancarado, escancarado, e fiquei furioso ao contemplá-lo. Eu vi com perfeita nitidez, todo um azul fosco com um véu hediondo sobre ele que gelou até a medula em meus ossos. Mas não pude ver mais nada do rosto ou da pessoa do velho, pois em direcionar o raio, como se por instinto, precisamente no maldito local. E eu não disse a você que o que você confunde com loucura é apenas agudeza de sentido? Agora, eu digo, chegou aos meus ouvidos um som baixo, abafado, rápido, como de um relógio quando envolto em algodão. Eu também conhecia aquele som. Era a batida do coração do velho. Isso aumentou minha fúria, pois a batida de um tambor estimula o soldado à coragem. Mesmo assim, me contive e fiquei quieto. Eu mal respirei. Eu segurei a lanterna imóvel. Tentei com que firmeza conseguiria manter o raio na véspera. Enquanto isso,
O infernal batimento do coração aumentava. Ficava cada vez mais rápido. E mais alto a cada instante. O terror do velho deve ter sido extremo. Ficava mais alto, eu digo. Mais alto a cada momento. Você me nota bem, eu disse a você que estou nervoso. Estou mesmo. E agora, na hora da madrugada, em meio ao silêncio terrível daquela velha casa, um barulho tão estranho como este me incitou a um terror incontrolável. No entanto, por mais alguns minutos, me contive e fiquei parado. Mas a batida ficou cada vez mais alta. Achei que o coração deveria explodir. E agora uma nova ansiedade se apoderou de mim. O som seria ouvido por um vizinho. A hora do velho havia chegado. Com um grito alto, abri a lanterna e saltei para dentro da sala. Ele gritou uma vez. Apenas uma vez. Em um instante, eu o joguei ao chão e puxei a cama pesada sobre ele. Eu então sorri alegremente, ao descobrir que o feito até agora estava feito. Mas, por muitos minutos, o coração bateu com um som abafado. Isso, no entanto, não me incomodou. Não seria ouvido através da parede. Por fim, ele cessou. O velho estava morto. Tirei a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava completamente morto. Coloquei minha mão sobre o coração e a segurei ali por muitos minutos. Não havia pulsação. Ele estava morto de pedra. Seu olho não me incomodaria mais. Se ainda me acha louco, não pensará mais quando eu descrever as sábias precauções que tomei para esconder o corpo. A noite diminuiu, e eu trabalhei apressadamente, mas em silêncio. Peguei 3 tábuas do piso da câmara e depositei todas entre os escantilhões. Então recoloquei as tábuas com tanta astúcia, que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, poderia detectar algo errado. Não havia nada para lavar, nenhuma mancha de qualquer tipo, nenhuma mancha de sangue. Eu tinha sido muito cauteloso para isso. Quando terminei esses trabalhos, eram 4 horas, ainda escuro como a meia-noite. Quando o sino soou a hora, houve uma batida na porta da rua. Desci para abri-la com o coração leve, pois o que eu tinha agora a temer. Entraram 3 homens, que se apresentaram, com perfeita suavidade, como oficiais da polícia. Um grito foi ouvido por um vizinho durante a noite. Suspeita de jogo sujo havia sido despertada. As informações foram apresentadas na delegacia de polícia, e eles, os policiais, foram designados para fazer buscas nas instalações. Eu sorri, pois o que eu tinha a temer. Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, eu disse, era meu em um sonho. O velho, eu mencionei, estava ausente no país. Levei meus visitantes por toda a casa. Ordenei-lhes que pesquisassem. Pesquisem bem. Levei-os, por fim, ao seu quarto. Mostrei-lhes seus tesouros, seguros, imperturbados. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para a sala e pedi que aqui descansassem de suas fadigas, enquanto eu mesmo, na selvagem audácia de meu triunfo perfeito, coloquei meu próprio assento no mesmo lugar sob o qual repousava o cadáver da vítima. Os oficiais ficaram satisfeitos. Minha maneira os convenceu. Eu estava singularmente à vontade. Eles se sentaram e, enquanto eu respondia alegremente, eles conversavam sobre coisas familiares. Mas, em pouco tempo, senti que estava ficando pálido e desejei que eles fossem embora. Minha cabeça doía e imaginei um zumbido nos ouvidos, mas ainda assim eles se sentaram, e ainda conversaram. O toque tornou-se mais distinto, continuou e tornou-se mais distinto. Falei mais livremente para me livrar da sensação, mas ela continuou e ganhou caráter definitivo, até que, por fim, descobri que o barulho não estava dentro dos meus ouvidos. Sem dúvida, fiquei muito pálido,
mas eu falava mais fluentemente com voz mais aguda. No entanto, o som aumentou, e o que eu poderia fazer? Era um som baixo, monótono e rápido, muito parecido com o som de um relógio quando envolto em algodão. Respirei fundo, mas os oficiais não ouviram. Falei mais rapidamente, com mais veemência, mas o barulho aumentou constantemente. Levantei-me e discuti sobre ninharias, em tom agudo e com gesticulações violentas, mas o barulho aumentou constantemente. Porque eles não iriam embora. Eu andava de um lado para outro com passos pesados, como se estivesse furioso com as observações dos homens. Mas o barulho aumentava constantemente. Oh Deus! O que eu poderia fazer? Que faço? Eu espumava. Eu delirava. Eu jurava. Girei a cadeira em que estava sentado e ralei-a nas tábuas, mas o barulho aumentou e continuou aumentando. Ficou mais alto, mais alto, mais alto. E ainda os homens conversavam agradavelmente e sorriam. Seria possível que não ouvissem? Deus Todo-Poderoso. Não, não. Eles ouviram. Eles suspeitaram. Eles sabiam. Eles estavam zombando do meu horror. Isso eu pensei. E era bem isso que eu achava. Mas qualquer coisa era melhor do que essa agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que esse escárnio. Eu não aguentava mais aqueles sorrisos hipócritas. Senti que devia gritar ou morrer. E agora? De novo, escute, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Vilões. Eu gritei. Não dissimule mais. Eu admito o feito. Podem rasgar as tábuas, é aqui, e aqui, é a batida do coração horrível dele. Se você gostou do nosso canal, inscreva-se, dê like, ative o sininho para receber nossas novidades.